esse ciclo de carboidratos que a gente escuta tanto falar. Então, o uso de dietas que ciclam carboidratos é uma estratégia avançada de periodização nutricional, que é interessante para otimizar a composição corporal do paciente. Então, quando a gente fala em otimização da composição corporal, a gente se refere em reduzir percentuais de gordura desse paciente, tá? E, ao mesmo tempo, tentar melhorar os níveis de massa magra desse paciente. Ou seja, ao invés de ser uma estratégia voltada só para o emagrecimento, a gente vai trabalhar, principalmente vai conseguir, através dessa estratégia, fazer uma recomposição corporal nesse paciente, né, Vitinho? Perfeito. E no momento que a gente vai, enquanto a gente vai estimulando o emagrecimento dele, acelerando o emagrecimento, a redução de percentual de gordura, a gente também consegue, através da inclusão dos dias de alto carbo, por exemplo, potencializar essa força, desempenho e fazer com que ele consiga melhorar os níveis de massa magra. E ainda tem muita questão da adesão mesmo em si, né? Exatamente. Tipo assim, quando eu fazia o ciclo de carboidratos, isso já é uma experiência muito pessoal, a gente conta os dias, né, pra chegar naquele dia com mais carboidrato, pra gente poder realmente matar o que tá nos matando. Exatamente. Então, do ponto de vista de adesão, eu mesma já fiz, né? Inclusive, estou fazendo uma dieta que é exatamente assim, estratégia de ciclo de carboidratos, e eu percebo isso comigo mesma, né? Na prática. Eu fico contando os dias pra chegar à dieta dos dias de alto carbo, então, tanto do ponto de vista de adesão, quanto de melhora de composição corporal, é uma estratégia super interessante. Que ela consiste exatamente em a gente oscilar durante a semana do paciente, né? Às vezes mês, semanas, dias de alto carbo, ou seja, alguns dias a gente vai fornecer uma quantidade maior de carboidrato, em outros dias a gente vai fornecer uma quantidade mais baixa desse carboidrato, para ir oscilando realmente, né, durante a dieta do paciente, certo? E eu vou mostrar, só um minutinho, ainda estou me familiarizando aqui com esse passadorzinho. É pra ficar pra cá? Errei. Não, acho que ele tá trocado. Ele tá de cabeça pra baixo. Então, assim, só para vocês entenderem quais seriam as principais vantagens dessa estratégia, tá? Eu trouxe alguns pontos aqui para vocês. Uma das principais vantagens é aumentar os estoques de glicogênio, que é a nossa reserva de carboidrato muscular. Então, por exemplo, através da inserção dos dias de carboidrato, a gente consegue aumentar esses estoques de glicogênio e naqueles dias o paciente ele vai conseguir ter uma força melhor, um desempenho melhor para conseguir fazer um treino melhor. Por isso também que lá na frente eu vou falar para vocês, mas é uma estratégia que normalmente eu costumo utilizar mais em pacientes avançados, treinados, para que seja realmente uma estratégia, assim, é mais interessante nesse caso, não que você não possa utilizar em outros aspectos, mas é mais interessante. Era até uma coisa, né? que eu tava conversando com o Davi hoje cedo, né, que às vezes chega aquele paciente que nunca fez dieta, ainda tava com um estilo de vida meio desregulado, e às vezes o nutricionista querendo fazer o melhor pelo paciente acaba utilizando a estratégia do ciclo de carboidratos, mas o que é que acontece? O paciente não estava acostumado nem com o básico. Imagina com um planejamento que deram 3 dietas, dia baixo, médio, carbo, aí fica muito difícil. Que era até o que eu tava conversando com o Davi. Normalmente é uma estratégia que tanto eu acho que ele também, a gente costuma empregar mais lá na frente, quando a gente já sabe realmente que o paciente ele vem treinando intenso, quando a gente já tem já conhece realmente como é que tá o treino desse paciente, e depois dele ter passado por uma dieta mais padrão, que a gente já conhece mais o metabolismo dele, né, quando já fica mais estável. Então, de início, não assim, um paciente de primeira vez não é uma estratégia que eu costume já iniciar dessa forma. Eu gosto primeiro de conhecer o perfil dele, e lá na frente, quando eu já tenho um conhecimento de como é que ele vai responder, como é que ele tá respondendo, né? A estratégia de dieta padrão, quando a gente estabiliza, corrige aquele ambiente metabólico, é que a gente seria um momento interessante para incluir, né, esse ciclo de carboidratos. Eu acho é interessante a gente falar que é importante você utilizar estratégias desse tipo quando o paciente vem com consumo bom de carbo já, né? Porque tu imagina, Gabriela, o paciente que tá já com a dieta com baixíssimo carbo, e aí, já iniciar uma dieta de baixíssimo carbo, ela já passa a Ele nem vai responder, na verdade, da forma correta. Então, muitas vezes, primeiro você tem que aumentar o consumo de carboidrato. Já a Gabriela vai falar um pouco das recomendações em gramas por quilo de peso, né, Gabi? Não vai adiantar essa parte. Mas primeiro você tem que aumentar um pouquinho o consumo de carboidrato, manter aquele paciente com consumo alto de carboidrato, você vai entender já o que é alto e o que é baixo. E aí, então, você poder utilizar uma estratégia mais avançada de periodização nutricional, como a que a gente está falando aqui hoje. Exatamente, né? Então, voltando, outro benefício que trazer essa estratégia, né, faria, seria reduzir os ganhos de gordura durante as estratégias voltadas para a hipertrofia muscular. Então, durante o processo de hipertrofia muscular, se, por exemplo, a gente deixa esse paciente em uma dieta hipercalórica e com alto carbo todos os dias,
pode ser que se o treino dele não estiver muito intenso, por exemplo, ele possa vir a ganhar gordura. Então, é uma estratégia para a gente conseguir controlar esses ganhos de gordura também durante o processo de hipertrofia muscular, certo? Outro ponto super positivo é controlar os níveis de insulina. A insulina é um dos parâmetros que eu sempre peço, né, para os meus pacientes para conseguir avaliar até mesmo se ele vai ter uma boa resposta em relação ao consumo de carboidratos ou não. E com essa estratégia, ciclando os carboidratos, né, dias de altos e dias de baixo, a gente consegue controlar melhor esses níveis de insulina, certo? Eu queria até pegar esse raciocínio aqui que a Gabi falou para explicar duas coisas muito importantes. Primeiro, como a gente vai ciclar carboidratos, caso o objetivo do paciente seja hipertrofia, essa dieta sempre tem que ser hipercalórica. Então, se ela reduzir o carboidrato, você vai ter que aumentar alguma coisa, né? No caso, a gordura, para manter sempre essa dieta hipercalórica, né? É isso que eu vou falar lá na frente. Ixi, já dei spoiler, eu sempre tô dando spoiler. Não, mas eu também sou bem ativa. É isso. Assim, quando a gente, por exemplo, nos dias de baixo carbo, que a gente baixa o carboidrato, proporcionalmente, até mesmo para aumentar a saciedade desse paciente, porque você já vai deixar ele sem carboidrato. Então, eu costumo aumentar um pouquinho a quantidade de gordura e de proteína. Perfeito. Diferente, né, dos dias de alto carbo, eu costumo diminuir a quantidade de gordura e proteína. Então, a gente vai oscilando esses macronutrientes, certo? Justamente para... Galera, muito massa. Esse papo hoje aqui tá muito massa, porque ele tá bem prático, né? A gente vai falar muito de prática aqui, a gente tá falando muito de consumo de... e muitas coisas também que às vezes não tá em artigo, em livro, mas que na vivência a gente vai vendo que funciona melhor. Então, essa questão mesmo, por exemplo, não é obrigatório você aumentar a quantidade de proteína. Mas se eu baixo o carbo do meu paciente, eu prefiro aumentar até para ele se sentir mais saciado nos dias de baixo carbo. Os carboidratos, né, pessoal, eles possuem um chamado efeito protetor, né, sobre o metabolismo de proteínas. Então, sempre que você oferece uma dieta com menos carboidrato, teu corpo começa a oxidar alguns aminoácidos e a gente vai tentar blindar isso aí um pouquinho, aumentando a oferta de proteínas, né? Exato. E isso que a Gabi vai trazer hoje, existem muitos artigos científicos, mas é só na prática que a gente consegue adaptar. Então, isso que ela vai dar para vocês vai facilitar muito o caminho e evitar que vocês errem na hora de aplicar essa estratégia, tá? Então, preste muita atenção no que essa mulher tem a dizer aqui pra gente hoje. Gente, é legal, interessante que certa vez eu escutei uma palestra, não tô lembrando agora quem foi o professor, mas ele falou algo bem interessante, que foi o quê? Ele falou que o nutricionista ele tem que ter ferramentas nutricionais. E o que seriam ferramentas nutricionais? Seriam estratégias nutricionais que você pode utilizar no consultório. Existem várias ferramentas nutricionais diferentes. Por exemplo, há 2 semanas atrás, eu e o Vitor falamos sobre botar momentos de refeed calórico ali durante o processo de emagrecimento. Isso é uma ferramenta nutricional. A gente mostrou refeeds de 2 dias ou refeeds de 2 semanas. E hoje a Gabriela está falando sobre uma outra ferramenta nutricional, que é justamente o ciclo de carboidratos. Quando você tem um nutricionista que é munido com muitas ferramentas nutricionais, consequentemente você consegue adaptar ali para a realidade de cada paciente com mais facilidade. Você vai ter um leque de opções ali para utilizar junto com ele. Né? E eu acredito que uma das que eu mais utilizo hoje em dia é esse ciclo de carboidrato, que é o modelo que a Gabriela vai falar aqui para vocês hoje no caso clínico. Isso, como eu tava falando, né? Tem coisas que, assim, teoricamente não é obrigatório você fazer, que é oscilar, reduzir, né? Essa proteína e essa gordura, mas é algo que na prática eu percebo, por exemplo, quando o paciente ele tá fazendo e às vezes eu pergunto, né, como é que ele tá achando, se ele tá gostando da estratégia, ele fala que nos dias de carbo baixo ele sente um pouquinho mais de fome, mas tá a proteína lá um pouquinho mais alta para compensar, então é o feedback deles mesmo, que já se sente melhor e aí a gente vai conseguindo ver realmente o que se aplica mais, né, o que é mais interessante. Tu já experienciou, Gabi, algum feedback do tipo, já que vai oscilar a quantidade de carboidrato, de proteína e também de gordura da dieta, que fica uma dieta menos enjoativa? Sim, exatamente. E ele se sente até, como a gente estava comentando, né? O paciente, ele fica contando os dias para chegar naquele dia do alto carbo. Então, é muito melhor você fornecer alguns dias esse carboidrato, embora que sejam dias, por exemplo, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, do que você restringir totalmente. Todos os dias, né? Todos os dias. Isso, do ponto de vista de adesão, realmente melhora bastante, né? É algo que eu percebo na prática. Então, nós já podemos observar aí vários pontos positivos, né, para essa estratégia. Isso. Acho que eu já perdi foi as contas aqui. Exatamente, né? E um outro ponto positivo, que até o que
Davi estava falando, é minimizar os efeitos colaterais do platô de peso, aquele momento que o emagrecimento ele dá uma estagnada, durante dietas com restrição calórica. Eu até trouxe um estudo que vocês usaram na aula de efeito platô, que fala exatamente disso. Uma restrição contínua e uma restrição intermitente, né, com refeeds de carboidrato, ela foi mais interessante para realmente reduzir e minimizar esses efeitos colaterais do emagrecimento, certo? A longo prazo.